e é um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica. Muita gente não sabe que tem ou teve e acaba isso prejudicando. A gente conversa com a Kênia Cunha, que é psicóloga. Bom dia, Kênia. Bom dia. Bom, até que ponto que a dislexia prejudica na idade escolar, né, na fase escolar, e por que é tão difícil, às vezes, reconhecer um aluno ou aluno que é disléxico? Então, bom dia, Cíntia, bom dia a todos. Para mim, aqui do Dislex Piauí, é um prazer estar falando com vocês aqui sobre esse tema. Um tema, muitas vezes, com difícil diagnóstico. Por que ele chega a ser um problema? Porque como não é algo visível, né, aos nossos olhos, é algo mais subjetivo, a pessoa ela vai ter aquela dificuldade diante do processo de aprendizagem. Muitas vezes aquela criança ela é tida como preguiçosa, como não quer estudar, como não quer se interessar pela aprendizagem. E aí, esses estigmas que são colocados diante a esse aluno, muitas vezes mascaram o diagnóstico. Porque, como você falou, Cíntia, é um transtorno neurobiológico. Se é neurobiológico, não tem nada a ver com fatores externos. É algo que tem uma ligação genética. Geralmente, alguém da família também tem o transtorno, né? E isso vai passando mesmo de geração, né? Dependendo, obviamente, do contexto, e implica diretamente na automação da leitura e escrita, que é o que basicamente se procura quando a gente se fala em aprendizagem. É que o aluno leia e copie, leia e escreva. E esse aluno com dislexia, ele vai ter essa dificuldade na automação da escrita, na fluência da leitura, né? Entendi. Então, isso se torna um problema, porque ele leva para a vida adulta também, né? Só que ela vai se manifestar de outras formas. A gente cria estratégias, digamos assim, para lidar com isso e meio que mascarar na vida adulta. Então, não tem cura? Não, a dislexia ela não tem cura, né? A pessoa ela nasce e morre com a dislexia. Tem o que a gente chama de dislexia adquirida, também que é após um evento traumático ou algo, um acidente, né? Ele possa sim desenvolver a dislexia, mas ela não tem cura. O que acontece, como eu falei anteriormente, são as estratégias, né, que são criadas de leitura e de escrita que vai meio que minimizando essas dificuldades ao longo da vida. Mas aí, claro, precisa do diagnóstico, por isso que é tão difícil, Sim, né? Apesar dos sinais, que eu estou lendo aqui um pouco sobre, os sinais serem aparentemente evidentes, mas como você disse, é confundido com preguiça, né? Enfim, desmotivação. Ou ele é porque ele não gosta mesmo de ir para a escola, ou não gosta de professor X. E, na verdade, isso pode até acontecer, né? Mas como um fator secundário, e não como um determinante do transtorno. Entendi. E na vida adulta, como é que se manifesta? Aliás, você podia falar um pouco mais também aqui sobre os sintomas, né? Inclusive para quem estiver nos acompanhando aqui, para os pais que estiverem nos acompanhando, queria que você falasse um pouco sobre os sintomas na idade escolar e também na vida adulta, como saber, por exemplo, se alguém, às vezes, até e nunca soube, passou pela escola com todas as dificuldades, nunca soube, nunca fez um tratamento, nunca enfim, foi diagnosticado, né? Ou diagnosticado. Isso acontece muito, Cíntia, quando a gente chama o pai para o atendimento. À medida que nós vamos perguntando, né, fazendo questionamento, uma fala muito comum é assim: olha, Kênia, ele é igualzinho a mim, eu era desse jeito quando era pequeno, eu tinha a mesma dificuldade, então é porque ele puxou para mim. Na verdade, ele muitas vezes nem se vê como eu também tenho um transtorno, mas mais como uma característica de personalidade. E aí, quando a gente vai investigar, esse pai também tem a dislexia. Então, assim, que sinais teríamos, né? Como você acabou de falar, em cada etapa
né, a gente identifica isso com mais clareza, né? Tanto lá na infantil a gente já percebe, mas é muito leve. Na pré-escola, a gente já começa a perceber quando aquela criança ela tem uma dificuldade de rimar. É um dos pontos que a gente coloca até como corte na avaliação, dificuldade com rima, é muito desatento, disperso, quando você apresenta a ele letras, né? Ele está ali estudando matemática, ele está fazendo atividade lúdica, quando você vê contextos, aquilo ali já causa um desconforto, ele vai ter dificuldade de manusear mapas, dicionários, né? Dificuldade entre esquerda e direita, que é o que a gente chama de lateralidade, né? Tem aquelas pessoas adultas que você vai falar um endereço, quando você nomeia o direita e esquerda, ele tem que se virar numa posição, né? Para tentar identificar. Isso é uma característica também. Ah, entendi. Né? Sons, é o que a gente chama de aliteração, que são sons iguais no início de palavras. Então, a gente tem N características e a gente vai fazendo um diagnóstico clínico mesmo, inicialmente, vendo o que é mais evidente naquele aluno da pré-escola e o que não é. Na verdade, Cíntia, não é tão difícil de identificar. O problema é que você tem que conhecer. É por isso que a gente está fazendo o simpósio, né? Esse ano é o segundo, a gente fez ano passado. Infelizmente, esse ano vai ser tudo online, né? Com a nova modalidade. Mas esse ano a gente focou no contexto escolar, porque a gente percebe a dificuldade que o professor tem, que o gestor, né, o coordenador, de conhecer para saber lidar. Se você sabe lidar com aquele aluno, tudo se torna leve, bem mais fácil. Estão perguntando aqui qual é o profissional que faz o diagnóstico. Se é um médico, se é um psicólogo? Não, na verdade, a gente chama de equipe multidisciplinar. Hoje a gente implantou aqui, em Teresina, o DislexPI, é onde a gente lá tem uma equipe de profissionais que vai fazer todo esse diagnóstico. Geralmente, o psicólogo, essa porta de entrada vem ao psicólogo porque quando ele chega é com uma desmotivação, o pai tentando entender por que ele não consegue criar um vínculo com a aprendizagem. E daí a gente encaminha, após uma avaliação psicológica, para o neuropediatra, o fonoaudiólogo, né, e o psicopedagogo. Então, os 4 emitem um diagnóstico. Né, a própria Associação Brasileira, hoje, de Dislexia, se coloca muito desfavorável quando apenas eu vou no médico, né, num pediatra, num neuro, e ele já faz o diagnóstico, porque não é assim, ele é bem complexo. Né? Então, a gente precisa de um diagnóstico de equipe multidisciplinar. Né? Neuro, psicólogo e fonoaudiólogo, no mínimo, os 3. Porque, às vezes, Cíntia, tem o que a gente chama do DPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central. Às vezes ele tem apenas o DPAC, né? E o fonoaudiólogo identifica, porque o DPAC é muito parecido com a dislexia, né? Então, por isso que tem que ter todo um olhar de diferentes profissionais. Entendi. Bom, você falou agora há pouco aí do evento, queria que você falasse aqui novamente, pedir para botar o cartaz, até para eu ler também, porque eu estou sem ele aqui. Vai acontecer o 2º simpósio regional sobre dislexia, vai ser agora dia 10 de outubro, né? E é online. Então, vai ser online. É só para profissional ou vocês vão abrir para, enfim, para pais, para pessoas que tenham interesse no tema? Não, ele está aberto para... A gente coloca aí o foco, como eu falei anteriormente, o contexto escolar, né, para o professor, o gestor educacional, mas ele está aberto completamente a profissionais de outras áreas, a pais, né? A gente tem um grupo de pais bem articulados até com o tema já, e eles também estão envolvidos no simpósio. A gente vai ter participação e apoio da Associação Brasileira de Dislexia, doutora Angela Nico, Felipe Ponce também, Rio de Janeiro, vai estar conosco, ele esteve ano passado e vai estar também. Né? Então, assim, a gente tentou reunir vários profissionais compatíveis com a área que vai estar contribuindo conosco. Tá. A inscrição é pelo site, né, que é o www.dislex.com.br. Lá tem o linkzinho
ou no Instagram também, Dislexia Piauí, é onde você consegue fazer a sua inscrição. Tem uma outra pergunta para você, Kênia. Há estatísticas em relação ao desempenho laboral e educacional do disléxico? Em outras palavras, essas pessoas conseguem ter um desempenho na vida semelhante a um indivíduo não disléxico? Consegue, e muitas vezes até mais, porque geralmente eles não têm nenhum comprometimento cognitivo. A gente, de inteligência, a gente faz um teste, uma avaliação de inteligência daquela criança de níveis, né, cognitivos, e a gente observa que muitas vezes o nível dele está bem acima da média, bem acima do esperado para a idade. Então, ele geralmente tem até uma habilidade bem maior, e ele se sobressai em outras áreas, né? Talvez numa área em que exija muita a leitura, ele vai apresentar dificuldade, mas ele cria muitas estratégias. Hoje, a tecnologia ajudou muito o adulto disléxico, porque ele escreve a palavra errada, ele vai lá e tem como já é acionado, está errada a palavra, né? Fica vermelhinho lá, então rapidinho ele corrige. Então, assim, ele tem toda uma logística tecnológica que contribui bastante. Então, não há nenhum comprometimento nesse aspecto de atividades laborais ou cognitivas, não. Ele consegue sim. Muito bem. Que bom, então. Agradeço aqui a sua participação, querida, tá bom? Para a gente encerrar, tem um telespectador que está indicando um filme que trata da dislexia. Isso. O nome do filme tem no Netflix, Como Estrelas na Terra. Toda criança é especial, né? Esse filme tem no Netflix, é um filme indiano, tá aqui na nossa tela, eu consegui pegar. Quiser assistir, gente, mesmo que você não tenha filhos, mas é sempre bom a gente conhecer um pouco mais, sem falar que os filmes indianos, muitos deles são de excelente qualidade. Obrigada ao nosso querido telespectador aqui, diz que o filme é lindo e que vale a pena assistir. Aproveita o final de semana, né, para assistir. Como Estrelas na Terra. Obrigada, Kênia, pela participação. Bom dia para você. À disposição, obrigada a você. 8 horas e 5 minutinhos.